Olá, bom dia, turma 232, Colégio Santa Marta. A gente começa mais um dia de aula. Hoje é dia 24, correto? Segunda-feira. Estamos indo para a última semana do mês de agosto e a gente continua com os nossos estudos. Especificamente, a gente vai falar hoje sobre o governo, talvez o governo mais contundente do regime militar. Enquanto isso, está chegando o pessoal aí, a Ana Carolina está entrando agora. Então, o governo mais contundente, o governo mais mão de ferro que o regime militar brasileiro, né? Oi, bom dia. Bom dia, Ana Carolina. A ditadura vai existir, que é o senhor Emílio Gastazu Médici. Então, para a gente entender um pouco sobre esse governo, né, e a gente vai recuperar um pouquinho do que foi a aula passada, né? Então, esse governo continua sendo um governo da linha dura, é um governo que vai ter um governo que vai aplicar o ato institucional número 5, né? Lembrando que o ato institucional número 5 é um ato extremamente restritivo, é um ato que acaba com todas as democracias no Brasil, é um ato que tira o direito das pessoas, né, do habeas corpus, né, todas as pessoas são suspeitas até que provem o contrário, é um ato extremamente Bom autoritário. dia. Bom dia, André. E ele vem em Bom um dia, momento, Sônia. bom dia, e ele vem em um momento que ocorre no Brasil e no mundo, né, uma série de protestos e transformações, certo? Então, antes da gente começar a nossa aula, antes da gente começar a falar sobre o governo Emílio Garrastazu Médici, eu vou abrir para vocês para saber se vocês têm alguma pergunta, para saber se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento aí sobre o que a gente viu até agora e também sobre alguma dúvida em relação às nossas avaliações, alguma coisa assim. E aí, Pra pessoal? ficar, tu vai fazer prova de todos os capítulos que a gente viu até agora? Sim, aqueles capítulos, não, todos não, né? A prova é referente ao primeiro trimestre. Então, assim, ó, quem tem ali a ordem das ponderações, que eu coloquei lá, ponderações do primeiro trimestre, né? Então, quem tem essas questões aí, faça essas questões, estuda por elas, porque a prova vai ser em cima daquilo ali, né? Então, vai ser em cima daqueles conteúdos que estão ali. Vocês podem vocês vão fazer a prova durante o dia todo, né? Que dia vai ser mesmo a nossa prova? Dia 4, né? Então, vocês vão ficar o dia todo fazendo a prova, né? Das 7h30 até as 5h15. Eu, no meu período de aula, vou tirar dúvidas em relação às questões da prova. Então, fiquem bem espertos, leiam a prova. Se vocês têm alguma dúvida naquela aula, aquela manhã, vocês perguntem e tal. Mas, basicamente, vai ser isso. Um dia inteiro de prova, né? E aquelas questões que eu coloquei nas ponderações, vocês vão poder, então, fazer aquelas questões e já estão estudando para a prova, tá? Então, é só o primeiro trimestre. Então, são alguns capítulos apenas. Quem quiser, eu posso... Sônia, Oi. mas tipo assim, vai ser o dia inteiro, tipo, tu vai ter todo esse tempo pra fazer a prova, ou tu vai ter que ficar todo esse tempo fazendo a prova, tipo, porque ela é muito grande, ou é o tempo que tem pra fazer? Não, é o tempo que tem para fazer. Ela tem 10 Ah, questões. tá. Nossa. Ela tem 10 questões. Não, tá bem capaz. Eu ia fazer isso com vocês, deixar vocês fazendo prova o dia inteiro. Ah, não. Aí nem eu me aguento, né? Então, assim, são 10 questões. Vocês vão fazer ela no meu período, provavelmente, né? Não se assustem. Não é nada absurdo, né? Vocês vão conseguir resolver tranquilamente, tá? Sem estresse. É isso? Alguém mais? Alguma pergunta mais? Alguma coisa? Não? Então, Não, vamos para a nossa aula, né? Então, hoje, a gente vai ver Emílio Garrastazu Médici. A gente está indo, então, para a década de 70. Basicamente, a gente vai falar no ano que eu nasci. Eu sou velho, eu tenho 45. Então, a gente vai ver ali o que acontecia no Brasil, né? Era um sentimento assim de euforia, porque a economia ia muito bem, e é disso aí que o teu avô lembra, né? É disso aí que as pessoas que defendem o período militar acabam lembrando, né? Que, nossa, como era bom, como era seguro. A gente vai ver o porquê que esse sentimento
ainda floresce em algumas pessoas, né? E a gente vai tentar entender como é que funcionou a questão econômica, certo? Então vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui a nossa tela e a gente continua aqui. Então, queridos, é o seguinte, eu tenho aqui o governo do Emílio Garrastazu Médici, que vai de 69 a 74. Vou interromper, que deu problema aqui. Vamos de novo. Aqui. Vai de 69 a 74, certo? Então, esse governo ele tem algumas características, né? A própria chargezinha está colocada ali, ó. Muito bem, vocês agora têm liberdade para falar contra o regime. Quer dizer, extremamente autoritário, né? Então não tem fala, não tem questionamento nenhum, né? Por quê? Ora, por causa do ato institucional número 5. Temos que lembrar isso. Ato número 5. Outra coisa, esse governo é conhecido como um binômio, que tem um binômio de segurança e desenvolvimento, tá? Então, a segurança por conta do exército, que vai estar nas ruas, nós temos as nossas liberdades restringidas, né? Então, por exemplo, a gente vai ter uma situação que é o horário de recolher, hora de recolhimento, né? Então, a partir das 10 horas da noite, em qualquer cidade do Brasil, há patrulhamento do exército. Se alguém for pego na rua a partir das 10 horas da noite, é parado, é revistado, é tratado muito mal e ele tem que estar portando a carteira de trabalho. Se essa pessoa não estiver com a carteira de trabalho, de identidade de trabalho, que significa o quê? Que essa pessoa só pode estar na rua se ela está voltando do trabalho, se ela está em curso para o trabalho. Né? Quer dizer, ela não tem liberdade para se reunir, né, em praças, em nada. Nós temos uma ditadura extremamente restritiva às liberdades, certo? Então, algumas coisas assim para a gente entender um pouco do nosso ensino, né? Por exemplo, se vocês forem estudar na URGS, vocês vão escolher cursos na URGS, e a URGS tem um formato de cadeiras, né, que é próprio, que foi criado pela ditadura, né? Então, por exemplo, se tu é estudante de direito e tem que fazer uma disciplina de educação, ou tem que fazer uma disciplina de história do direito, ou tem que fazer uma disciplina de português, tu vai fazer uma disciplina numa turma de português, tu vai fazer a disciplina numa turma de história, tu vai fazer uma disciplina numa turma de matemática, se for o caso, né? Se tu precisar fazer alguma cadeira nesse sentido. Então, não existe uma turma que vá ficar juntas, como no colégio, por exemplo. Existem cadeiras. Então, vocês vão... A URGS tem um sistema que vão picoteando, vão pulando. Tem cadeiras que vocês vão encontrar alguns colegas, tem outras cadeiras que são disciplinas que vocês vão encontrar outros colegas, e assim por diante. E por que esse regime, né, de estudo foi estabelecido na Universidade Federal do Rio Grande do Sul? E outras federais também são assim. Porque daí tu não forma vínculo com a turma. Não é que nem no colégio, que essa turma de vocês, alguns são colegas desde lá do pré, né? Não, não é. Então, essa forma, tu não cria vínculos com os teus colegas. Então, a ideia da segurança era dividir para governar. Né? Então, era basicamente isso. E outra, disciplinas como filosofia, cursos como filosofia, cursos na URGS de letras, né? Por exemplo, sociologia, história, todos esses cursos eles foram construídos num campus muito longe do centro da cidade de Porto Alegre, que era justamente para afastar essas pessoas que pensavam que eram revolucionárias, deixá-las muito longe. Então, o campus da educação fica lá na agronomia, né? Fica lá perto de Viamão. Então, essa era a ideia da descentralização, justamente para evitar algum tipo de questionamento, de junção estudantil, porque eles sabiam, né, que os movimentos estudantis que eram contra, que eram a favor da liberdade, poderiam incomodar. E o outro binômio é o do desenvolvimento. Então, esse vai ser um governo que vai usar este termo, tecnocrata, ou seja, vai colocar nos cargos específicos
técnicos, né, para que eles possam exercer as suas funções. Então, vai colocar no Ministério da Agricultura alguém que conheça de agricultura, no Ministério do Trabalho alguém que conheça sobre como funciona o trabalho, no Ministério da Saúde algum sanitarista, algum médico, né, alguém que trabalhe com a saúde pública e assim por diante, né? Então, ele vai colocar cargos técnicos, certo? Agora, isso não significa também que nestes cargos técnicos não exista ideologia, né? Não sei se a gente falou isso na aula passada, mas todo cargo técnico, né? Todo técnico tem uma ideologia, é óbvio. Ele estudou em algum lugar, ele leu alguma coisa, ele acredita em algo. Então, essa história de dizer assim, cargos técnicos não são políticos, né? Sem ideologias. Não é verdade. Tem ideologia também, né? E até eu falei não sei se foi para a turma de vocês, eu expliquei uma situação que é a seguinte: a gente tinha um cargo técnico no Ministério da Saúde, né? Hoje a gente tem um general que não entende nada de saúde, mas está lá como ministro da Saúde no Brasil, né? Mas nós tínhamos um cargo técnico, tínhamos uma pessoa, por exemplo, que era o Mandetta, que era um médico, que estava no Ministério da Saúde, né? Agora, a gente tem que perceber o seguinte, então ele não tinha ideologia. Tinha, né? O Mandetta, ele é deputado, né? Ele era deputado de um partido de direita, ele foi presidente da Unimed durante muito tempo, então ele era contra, por exemplo, o SUS. Ele sempre criticou o SUS, né? Porque o SUS né, um atendimento público, um dos poucos países do mundo que atende a população de graça, né? Entre aspas, de graça, né? Mas gratuitamente, porque a gente paga imposto para isso, enfim. E ele era contra isso, ele era a favor do quê? Da privatização. Aí quando ele assume o SUS, ele obviamente, né, ele vai defender o SUS. Então, ele tem ideologias, óbvio que tem, certo? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Um cargo técnico é alguém que entende daquilo que está fazendo. Seguindo adiante, a gente vai ver, por exemplo, aqui, que este momento, então, será um momento de muitas prisões e torturas e assassinatos, que vão ser pessoas que vão desaparecer. Inclusive, nós tivemos agora, nos anos 2000, no século XXI, uma acariação, né? Ou seja, se formou através das organizações sociais, né? Muitas famílias perderam seus filhos, muitas famílias nunca mais viram as suas filhas, os seus filhos, os seus netos. Então, se fez uma comissão, a Comissão da Verdade. Essa Comissão da Verdade, ela iria atrás de documentos, né, do próprio Exército, porque algumas pessoas tinham sido presas e nunca mais tinham sido soltas. Então, queriam saber onde estavam essas pessoas. Então, o que acontece no Brasil, por exemplo, é que no Brasil, uma lei, que é a lei da anistia, quando acabou o regime militar, se assinou uma lei que em 50 anos não se mexe em documentos referentes à ditadura militar. Então, daqui a 50 anos, depois da ditadura, já se passaram 50 anos, isso foi renovado, inclusive pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que adiou ainda mais a verificação dos documentos, justamente porque, olha, para livrar a cara de muitos militares, né, que acabaram fazendo tortura, que acabaram, digamos assim, cometendo crimes, né, contra a humanidade, né? Então, a gente vai ter uma repressão intensa, eliminação das guerrilhas de esquerda, né, uma luta muito forte. Essa imagem que nós temos aqui do lado, isso aqui é o pau de arara, né? Então, a pessoa ficava dessa forma, né, colocada aí e torturada, né, com choques, né, enfim, com uma série de coisas que faziam com que a pessoa sofresse tanto que acabasse falando, inclusive, mentiras, né, justamente para que é aquilo que o torturador queria que escutar, né? Então, alguns grupos como SNI, Sistema Nacional de Inteligência, né, DOI, DOI-CODE, OBAN e DOPS, que que são sistemas de inteligência e de censura, vão atuar muito forte, principalmente nas escolas, nas igrejas, nas comunidades, nos clubes. Então, essas pessoas, elas vão ser censores, né? São espiões, digamos assim, do Estado, que vão assistir missa, por exemplo, e vão ver se o padre da missa está falando
alguma coisa contra o governo, alguma coisa subversiva, é isso que eles vão chamar, né, de subversivos, aqueles que vão contra o Estado. Nós vamos ter professores, né? Então, muito bem, um professor, de repente, está dando uma aula, né, e tem um aluno novo na sala de aula, né? Aí todo mundo já fica meio desconfiado. Esse aluno novo, ele pode ser um espião do governo, sem dúvida alguma. E aí o professor fala alguma coisa aí que comprometa o Estado. Esse professor, ele já tem um breve sumiço, né? Ele já acaba sendo perseguido, levado para interrogatório, torturado e muitas vezes acaba morrendo. Nessa comissão da verdade se descobriu muito sobre o paradeiro de muitos corpos, né? Então valas comuns, assim, no Rio de Janeiro, eles jogavam de cima do morro, né? No Rio de Janeiro tem muita área verde, né? Então descobriram muitas covas com mortos, né? Jovens que foram torturados e eram tratados como terroristas, né? Então aqui nós temos um cartaz, né? Isso aqui era colocado na rua e aqui vinha a foto das pessoas que estavam sendo procuradas, né? E ajude a proteger a sua vida e a de seus familiares, avise a polícia. Então, todos os revolucionários que queriam o fim da ditadura eram perseguidos e procurados e tratados como terroristas. Aqui alguns líderes que foram mortos, né? O Carlos Lamarca, que eu falei para vocês na aula passada, que ele era um militar. Então, foi um ano de extrema repressão, né? E também por parte da população, né? Digamos assim, de resistência em relação ao governo ditatorial. E aí nós temos a popularidade da censura e a propaganda, né? Aí tem alguns slogans que são extremamente otimistas e ufanistas, né? Por exemplo, aqui, ó, ame-o ou deixe-o. Então eu queria ouvir de vocês, o que vocês entendem por esse slogan? Ame-o ou deixe-o. O que vocês podem me traduzir ali? O que ele representa? Eu acho, Sor, que é basicamente assim, ou tu ama e aceita as coisas que estão acontecendo no teu país, ou tu deixa, tu sai dele. Basicamente é isso, né, Brenda? Mas isso aí é democrático? Não. Nem um pouco, né? Tu tava conseguindo me ouvir? Fala mais alto aí que eu tô... Bota o microfone na tua boca aí. Não, é o de mesa. Tá ouvindo agora? Tá. Diga aí. Eu tava lendo isso aqui, isso é uma frase meio nacionalista. É, total, né? Tipo, ame o Brasil, é extremamente ufanista, né? Ame o Brasil. Eu peguei um trecho aqui que fala uma mesma frase, só que num outro contexto. Quem não vive para servir ao Brasil não serve para viver nele. Isso! É total nacionalista. Tá o quê? Isso aí é total nacionalista. Total nacionalista. Tem toda a razão. Essa característica era muito comum no regime militar, né? Quer dizer, tratar o Brasil como um todo, né? Se tu te coloca contra alguma coisa que o governo faz de intransigência, tu está sendo contra o Brasil todo. Então, tu não merece estar dentro do país. Então, esse ufanismo, esse nacionalismo, ele é cego, né? Ele é burro, porque, de certa maneira, tu te comportas de acordo com o que o Estado quer que tu te comporte, né? Tu não tem a capacidade de dialogar. Eu acho que a partir da diferença e do diálogo que a gente consegue, né, fazer alguma coisa, porque não tá bom para todo mundo, né? Ame ou deixe. Como assim? Né? Para mim não tá tão bem. Agora para o outro de repente pode estar. Então é uma característica bem nacionalista assim e extremamente impositiva, né? Ô, Sor. Diga. Não, é mais ou menos por essa razão também que muitos músicos deixaram o Brasil durante a época da ditadura, porque justamente eles eram contra e aí acabavam se manifestando e aí tipo, fugiam para não passar por momentos de tortura ou simplesmente para não se enfiar em problemas, digamos assim. Perfeito. Não só músicos, né? Mas a gente vai ter uma aula, inclusive, na próxima aula, eu vou colocar algumas músicas de protesto, né? Então a gente vai ter, por exemplo, músicas do Carlos Vandré, músicas do Caetano Veloso, do Chico Buarque de Holanda, do Raul Seixas, que eram músicos que faziam nas entrelinhas, né? Acabavam fazendo uma crítica ao governo, porque tu não podia ser direto.
E tinha uma coisa muito engraçada, porque os censores, que eram essas pessoas que faziam a censura, eles eram burros, assim, tipo, eles não tinham capacidade de analisar profundamente uma letra de música, um texto, né? Então, eles deixavam passar várias coisas, assim, né? Os caras eram meio toscos, assim, meio bocó, assim, né, velho? Então, tu tem muitas músicas que vão falar sobre resistência, sobre resiliência, né? E, obviamente, né, os músicos vão usar pseudônimos, né? O próprio Chico Buarque vai usar o pseudônimo para fazer músicas, porque ele vai ser perseguido. Agora, artistas, não só artistas, mas professores, artistas, escritores, todos vão fugir do Brasil, todos vão sair justamente para preservar a sua vida. A gente tem uma música antiga. O meu avô, quando ele trabalhava na livraria O Globo, ele começou a cantar uma música e ele quase foi preso nessa época por cantar uma das músicas. Tu vê, olha, então isso é uma coisa muito presente ainda no nosso dia a dia, né? A gente tem pessoas que viveram isso, né? Quer dizer, de repente o pai de vocês não viveu tanto quanto o avô deve ter vivido mais na pele, né? Algumas pessoas defendem o regime, né? Outras pessoas nem tanto, né? Porque, obviamente, o regime vai maquiar, né, o momento histórico. E aí as pessoas vão dizer assim, professor, mas naquela época não existia tanta corrupção como existe hoje. Aí eu pergunto para vocês, se os jornais não podiam publicar nenhuma notícia porque eles sofriam censura, será que o governo não maquiava também as corrupções naquela época? Né? Então a gente tem que fazer essa leitura, né? Muitos jornais, por exemplo, vão acabar publicando nas suas capas, nos editoriais, porque vai ser tirado, de repente, aquela matéria, o censor diz, não, isso aqui não pode ir para o jornal de maneira alguma, senão vocês vão ser presos. O redator vai ser preso. Então, o que o cara fazia? O cara botava uma receita de bolo no jornal. Não é brincadeira, é verdade. Botava bolo de laranja, botava os ingredientes. E justamente quando saía nos jornais, quando saía a receita de bolo num jornal, toda a sociedade já sabia que aquele jornal tinha sofrido censura. Vocês devem ter visto, né? No Brasil, nós temos uma lei que é uma lei contra a censura hoje na nossa Constituição, né? Não existe, não pode ter censura. Mas, recentemente, o grupo de um veículo de comunicação aqui do Rio Grande do Sul, né, foi fazer uma matéria sobre desvio de dinheiro do Fundo Garantidor de Sobrevivência, esse é o fundo dos R$600, sabe? E aí, um repórter aqui do Rio Grande do Sul fez uma matéria com umas socialites do interior, assim, tipo, que elas tinham pego dinheiro, né, e estavam tirando onda, assim, elas eram ricas, elas não precisavam tirar esse dinheiro de R$600. E estavam tirando, e estavam gastando, E aí, esse jornal foi lá, fez a matéria, e essas pessoas entraram com uma ação contra o jornal, proibindo o jornal de divulgar o nome delas. E isso ficou, gente, sem brincadeira. A juíza aceitou, e isso é proibido, porque isso é censura. Se a pessoa cometeu crime, todo mundo tem que saber quem é a pessoa que cometeu o crime. E aí isso foi para a justiça, até que o jornal conseguiu publicar a matéria, né, e veio a público, foi inclusive em nível nacional, quer dizer, foi um maior vexame para essa pessoa, né, que se passou por pobre, entre aspas, né, pessoa carente e pegando dinheiro público, né? Isso aí a gente tem várias pessoas nesse sentido, né? Então, censura é proibido no Brasil. Então, eu quero voltar aqui e compartilhar com vocês para a gente ver algumas coisas absurdas, assim, tipo, ninguém mais segura este país, 1970. Nós temos um advento aqui, e aí os guris vão lembrar disso, né? Que, sem dúvida alguma, foi aqui algumas revistas de jornais, né, que vão apoiar o golpe, né? O presidente não admite torturas, procura-se Marighella, né? Folha da Tarde, terror, né? Metralhado e morto, o outro Facínora, né? que era um cara que era considerado terrorista. Mas nós temos a valorização dos títulos. O Brasil vai ser tricampeão mundial em 1970. Então, isso vai ajudar muito o regime, né? Valorização das conquistas do futebol. Nós, no automobilismo, temos
conquistas automobilísticas, né, com Fittipaldi. Então, tudo isso vai ser associado com o regime militar também. Né? Quer dizer, olha, vejam só, o regime militar ele promove os esportes, ele promove o bem para a nação. Então, aqui tem o Brasil, Pra Frente Brasil. Esse aqui é um outro filme que eu recomendo para vocês, que deve ter no YouTube também, que é bem interessante, porque a gente consegue observar. Tentativa do Estado fracassada de ocupação da região norte, principalmente o Amazonas. O objetivo, evitar o inchaço das cidades do centro-sul e atrair investimentos para o norte. O que significa evitar inchaço? Nós tínhamos muitas pessoas fugindo, obviamente, da miséria do Nordeste e indo para a região centro-sul, que é o quê? Que é a região de São Paulo, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Então, o que o Exército fez? O Exército começou a fazer uma ocupação no norte. E, ao ocupar o norte, nós temos aí o velho problema do Exército. Né? O velho problema do Exército são os indígenas. Então, nós vamos ter uma luta de posse de terra, desmatamento do norte brasileiro, uma região que vai ser ocupada por seringueiros, grileiros. O que é isso? É justamente o que nós estamos questionando hoje, né, pessoal? O presidente Médici vai ocupar a região norte, colocar pessoas naquela região, justamente para fazer com que aquela região se transforme em áreas produtivas. E isso fere demais a soberania dos povos indígenas. Né? Então, nós vamos ter mais índios sendo dizimados, mais terra sendo ocupada, queimada, usurpada. Quer dizer, nós não vamos ter cuidado nenhum com a natureza e um avanço, né, sem controle, sem programação para a região norte. Deixa eu voltar aqui. Então, se isso acontece hoje no governo, e hoje, para a gente ter uma ideia, o nosso governo hoje tem mais militares nos comandos do que no regime militar. Então, nós temos mais militares enquanto ministros do que no próprio regime militar ditatorial, hoje. Né? Então, aqui é o presidente Médici e João Batista Figueiredo estão vistoriando, né, a construção de uma rodovia que nunca deu certo, chamada Transamazônica. A ideia dela era ligar a Colômbia, ao Nordeste, né? Atravessar todo o Norte e chegar no Nordeste, uma estrada. Isso nunca deu certo, porque a construção da estrada no meio da floresta era impossível. Primeiro, que a floresta engole, né, a estrada. E outra, que não existia estrutura. Né? Não tem como passar uma estrada no meio de tanta adversidade, né, florestal que é a Amazônia. Chegamos no milagre econômico. O milagre econômico, o que foi isso? Né? Isso foi o Brasil literalmente surfou num crescimento econômico de 10% ao ano. Surfou no quê? Na grande oferta de crédito internacional. Então, o que vai acontecer? Nós temos muito dinheiro sendo oferecido no âmbito internacional. E esse dinheiro, obviamente, vai ser captado pelo Brasil para a construção dessas obras. Né? Então, nós vamos ter um ministro da Economia chamado Delfim Neto, está ele aqui do lado, numa charge, né? O Delfim Neto que vai dizer o seguinte: nós precisamos fazer crescer o bolo para depois dividir o bolo. Então, o que acontece? Nós temos facilidade de créditos, então as pessoas podem comprar as coisas a prazo, né? E aí isso vai aumentar a capacidade de consumo das pessoas. Né? Nós temos um arroz salarial, quer dizer, o salário não vale tanto, mas elas têm crédito para poder pagar. E investimentos externos favorecidos, né? Dando favorecimento para o governo. Então, o Brasil faz grandes empréstimos. Qual é o problema de fazer grandes empréstimos? Ninguém tem problema com isso. O problema é pagar os empréstimos. E pagar os empréstimos, queridos, é realmente difícil quando nós temos uma crise iminente. E que crise é essa? Olhem só. O milagre econômico que não era santo. Então, vai cair no vestibular? Vai cair no vestibular. É importante? É importante. Pega a caneta e anota aí. Milagre econômico. O milagre econômico, que foi durante o governo do senhor Médici, ele promove um grande crescimento da economia, uma inflação que é moderada,
pelos padrões brasileiros. Então, quer dizer, nós não temos tanta inflação assim. Nós temos uma modernização da indústria de base, de bens de consumos duráveis. O que é bens de consumos duráveis? Cadeira, mesa, televisão, rádio, né? As famílias adoravam ter aquelas estantes, né, cristaleiras, móveis em geral, né? Nós vamos ter também os eletroeletrônicos, né, como a vitrola. Nós vamos ter em casa a enceradeira, a lavadora de roupa, essas coisas todas, secadora. Então, ampliação em direção a empresas estatais. Não esqueçam que o regime militar, esse da linha dura, ele era nacionalista. Então nós vamos ter ampliação das estatais de mineração, de petróleo, da petroquímica, aço, da eletricidade e da comunicação. Isso foi importante? Muito importante, muito importante. Se passou a mão nesse dinheiro? Muito, muito. Por que a gente não ficou sabendo? Porque existia o ato institucional número 5. Então, obviamente, a gente não ia ficar sabendo. Investimentos estrangeiros, multinacionais vêm para o Brasil. E aí nós temos o quê? O salário, ele não é tão grande, ele não acompanha tanto assim, né, o crescimento econômico. As pessoas ganham salário, mas ele é um salário mínimo, né? Por isso que a gente fala de arroz salarial. E a concentração de renda? Ora, é muito mais fácil quem tem dinheiro aumentar o seu patrimônio do que quem não tem conseguir um patrimônio. Então, as diferenças sociais entre ricos e pobres vão ser maiores durante o regime militar. Obras estatais faraônicas. O que significa obras faraônicas? Obras gigantescas. Lembra dos faraós, das grandes pirâmides, né? Então, eles vão desperdiçar dinheiro, vão jogar muito dinheiro fora construindo o quê? A Transbrasil, por exemplo, a Transamazônica, quer dizer, a Transamazônica, linhas férreas que não vão dar em lugar nenhum. Então, nós vamos ter muito dinheiro sendo jogado fora. E aumento da dívida externa brasileira. Sem dúvida alguma, se o Brasil busca dinheiro fora, ele tem que pagar, ele vai aumentar a sua dívida externa. Então, eles gastam e nós pagamos. Vejam só. Em 64, o crescimento da dívida externa era o seguinte: nós temos em bilhões de dólares. Em 64, quando o regime militar assume, o Brasil deve 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares. Passou-se aí, 64 a 81, nós estamos devendo 62 bilhões de dólares. Estamos devendo 60... Até eu vou querer olhar para vocês. Vocês estão aí? Vocês estão ligados que a gente sai de 3 bilhões em 64 e passa para 64 bilhões. É muita grana. Então, essa... Quem me dera ter esse dinheiro aí, senhor. Sério? Quem me dera ter esse dinheiro aí. Quem me dera, cara. Esse dinheiro é um dinheiro que é jogado fora. Ou alguém ganha esse dinheiro, né? Ou alguém usa esse dinheiro até hoje. Então, mais trabalho, menos salário. Ou seja, a gente vai ter que trabalhar muito para poder pagar a dívida. E isso acontece justamente aqui, onde a gente está vendo. Em 74, o ano que eu nasci, foi o pior ano para endividamento. É o pior ano. E a gente vai tentar entender quais foram essas consequências. Por que isso aconteceu? Ora, vamos por aqui, renda concentrada. Em 60, 70 e 76, né? Olha aqui, 50% mais pobres. 30 nos anos seguintes. Então, a parte recebida do total da renda que o país produz. Quer dizer, nós vamos cada vez mais diminuindo a capacidade. Os ricos vão ficando cada vez menores e os pobres cada vez mais pobres, né? Então, tu vai concentrando cada vez mais a renda nas suas mãos. As obras faraônicas, quais são? Aqui, nós temos a rodovia Transamazônica, jamais concluída, até hoje nunca foi concluída. A rodovia Rio Santos, né, que essa rodovia Rio Santos, ela é uma rodovia que liga, né, pelas praias ali, né, pelo litoral. Ponte, essa é sempre um problema, porque ela é uma rodovia extremamente estreita. Ponte Rio-Niterói, que é essa ponte que quem foi ao Rio de Janeiro já foi à cidade dos Lagos, lá, né, passa por ela, é uma ponte imensa. Ponte Colombo Salles, que é aquela ponte ali em Santa Catarina, né, foi reinaugurada. Hidrelétricas de Solteira, em São Paulo, e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Aqui é a Transamazônica.
é um barro, é um lodo, não tem como. Quando chove, né, não tem como trafegar por ela. E a mata acaba engolindo ela de vez em quando. Então, o Brasil tem uma ampliação territorial, uma ampliação das milhas marinhas, né? Quer dizer, nós tínhamos 12 milhas marinhas, passamos para 200 marítimas, então aumentando a nossa capacidade de controle sobre essa área no litoral brasileiro. E por que isso vai ser importante? Olha, vai ser importante porque a gente vai descobrir petróleo nessa região, né? O Brasil extrai muito petróleo do mar que fica na nossa costa. Então aumenta para 350. E a crise do petróleo, que ocorre entre os países árabes, né, que vai ser em 73, 74, abala o crescimento e o milagre econômico. O que significa isso? Significa que agora não tem só crescimento econômico, começa a inflação, começa a desvalorizar, e o Brasil, deixa eu voltar, e o Brasil passa a ter um regime cada vez mais truculento. Então, olhem bem, é mais ou menos assim, ó. Faltando 3 minutos para terminar minha aula. Antes, tinha dinheiro à vontade, eu apanhava, mas estava tudo bem, porque tinha dinheiro. Agora, seguinte, não tem mais dinheiro, tem uma inflação e eu estou apanhando, então vai ficar ruim para mim. Então o governo começa a ser questionado. Quando o trabalhador começa a perceber que ele só trabalha e não consegue pagar, e não consegue comer, e não consegue morar, e olha para o lado e vê que o rico cada vez mais rico e ele cada vez mais pobre, e não tem liberdades sociais, aí se começa a questionar o regime. Então, em 1970, com o Emílio Garrastazu Médici, a linha dura já começa a fazer água. O que significa isso? Ela começa a dar errado. O regime militar é questionado. É muito questionado internamente e externamente. Vejam bem, os Estados Unidos que criaram esse monstrinho, eles ficaram preocupados, porque a linha dura não era o quê? Não era liberal. O que a linha dura era? Nacionalista. Estão ligados? Então, olha só. A linha dura não era liberal. Então, era pró-americana. Inclusive, o Brasil vai ter relações com países africanos, vai defender a liberdade, por exemplo, o fim do colonialismo em Angola, em Moçambique. Né? Isso vai ser importante. O Brasil vai ter uma independência internacional no regime militar. Né? Agora, em termos democráticos, zero. O que os Estados Unidos vai fazer? Ele vai mudar o discurso, vai dizer assim, vai começar a questionar a ditadura militar no Brasil. Vai começar a questionar os direitos humanos no Brasil. E aí, então, o Exército vai ter que modificar a sua forma de agir. E é por isso, então, queridos, que a gente vai terminando a aula de hoje, falando para vocês sobre o próximo governo, que vai ser o governo Geisel. E qual a característica do governo Geisel? Bom, o governo Geisel vai tentar fazer uma abertura para a democracia. Sobre essa abertura para a democracia, a gente vai se ver na nossa próxima aula, que é sexta-feira. Certo, pessoal? Hashtag fim da ditadura. Feito, senhor. Valeu. Valeu pela live. Grande abraço. Tchau. Valeu. Tchau, senhor. Tchau, tchau. Tchau, senhor. Tchau, tudo de bom. Boa semana para vocês.